Olá, tudo bem? Eu sou o professor Helk e nesse vídeo eu quero te falar 5 competências essenciais para você se tornar um bom negociador de conflitos. Já aproveito para te convidar para se inscrever no meu canal aqui no YouTube e marcar o sininho também para ser notificado quando a gente publicar novos vídeos. Primeira competência, entender de gente. Não tem como ser um bom negociador de conflitos se você não entende de comportamento humano, se você não entende de tomada de decisões, de escolhas, de como as pessoas se comportam para se posicionar da forma com que elas se posicionam. Aquela pessoa que está no embate com você tem seus interesses, seus princípios, seus valores, suas crenças, que podem ser totalmente diferentes dos seus. Então, se você quer se tornar um bom negociador, a primeira competência que você precisa desenvolver em si é entender de gente, porque isso vai ajudar a criar estratégias para ser aí um bom negociador. Segunda competência que você deve desenvolver, empatia, que vai ajudar na primeira, lógico. Quando você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, você também consegue desenvolver a capacidade de entender do ser humano. Por que as pessoas se comportam como elas se comportam? Talvez é o endereço mais difícil, se colocar no lugar do outro. É um desafio, não é? Descalçar as minhas sandálias, calçar as sandálias do outro e olhar para o mundo através dos olhos dessa outra pessoa. Empatia é uma habilidade que dá para ser desenvolvida. E se você tem dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas e sentir como as outras pessoas sentem quando elas vivem determinadas situações, é muito difícil se tornar um bom negociador. Então essa é a segunda competência que você deve desenvolver. Empatia. Terceira, capacidade de ouvir. É preciso ser um bom ouvinte, porque para eu sugerir uma boa estratégia, uma boa solução, é importante que eu entenda o outro lado. E aí eu não posso ouvir, escutar, cheio de julgamentos, cheios de preconceitos. Então percebe que é uma sequência. Se eu entendo de gente, se eu tenho empatia, se eu sei ouvir, significa que eu não ouço com os meus preconceitos, eu não ouço com os meus julgamentos, eu desenvolvo em mim uma mente aberta para receber a informação que vem lá do outro lado, independente de qual seja, independente dela ser diferente, ser contra os meus valores, os meus princípios. A escutativa é a habilidade de ouvir o outro com o mínimo de julgamento, mas em um embate, em um conflito. Eu tenho certeza que você é cheio de julgamentos sobre outra pessoa e a outra pessoa também é cheia de julgamentos sobre você. É preciso anular isso, zerar e ouvir o outro com interesse e curiosidade e coração aberto. Esse é o terceiro princípio. Quarto, boa comunicação. Mas não é uma boa comunicação de oratória, de expressão. É muito mais uma boa comunicação de persuasão, de influência. Pode ver que nas empresas um bom líder, ele às vezes não é um bom orador, mas ele é aquele cara bom de conversa pelos corredores, na hora do café, na hora dos encontros, ele é persuasivo, ele é influente, ele sabe colocar suas ideias com clareza, respeitando os interesses da outra parte. É sobre essa boa comunicação que eu estou falando aqui com você. Persuasão. Você é uma pessoa persuasiva? Quando você explica algo para alguém, você convence ou você só informa? É preciso ser persuasivo. Essa é uma competência essencial também para você se tornar um bom negociador de conflitos. E quinta e última, é um bom solucionador. Seja resolutivo. É preciso, por mais que às vezes no embate dá vontade de jogar alguma coisa na cara do outro, falar que você está certo, lembra que tem uma coisa muito mais importante do que isso, que é resolver o que está acontecendo ali. Essas 5 competências são essenciais para que você tenha sucesso nas suas negociações. Recapitulando, entender de gente, se colocar no lugar do outro, empatia, saber ouvir, ter boa comunicação no sentido de ser persuasivo e ser resolutivo.
Tenha certeza que a sociedade precisa de pessoas muito mais focadas em resolver problemas, resolver conflitos, do que criar conflitos. Bom, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.